Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Sonolência diurna excessiva, dificuldades de concentração, alterações de humor, ansiedade, irritabilidade, fadiga crônica e maior risco de ideação suicida. Você, psiquiatra em formação, concorda que um diagnóstico associado a tantas consequências nocivas para a saúde mental certamente deveria estar no seu radar? Neste episódio do PQU Podcast, abordamos a síndrome da apneia do sono, que se caracteriza por episódios repetidos de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono. Esses eventos podem levar a despertares frequentes, hipóxia intermitente e fragmentação do sono que se desdobram em ocorrências diurnas e noturnas que incluem, além dos sintomas já citados, dor crônica, aumento de risco de hipertensão arterial, resistência insulínica e doença cardiovascular. É uma condição clínica prevalente, com estimativas indicando que cerca de 26% dos adultos entre 30 e 70 anos apresentam síndrome da apneia do sono leve a grave e 10% apresentam apneia do sono moderada a grave. Entre pacientes psiquiátricos, a prevalência pode ser ainda maior, chegando a 48% em pacientes com depressão e até 55,1% em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Me parece mais do que justificada a necessidade de abordarmos tema tão relevante e por vezes negligenciado em nossas formações. Antes de seguir em frente, quero lembrar que o PQU Podcast, em sua 15ª temporada, é uma iniciativa independente cujo objetivo é divulgar evidências e opiniões que possam ser úteis em sua prática clínica para você escutar onde e quando preferir. Se você ouve e gosta do PQU Podcast, divulgue entre seus amigos e colegas. É fundamental que nós, psiquiatras, estejamos atentos à apneia do sono, pois, além da alta comorbidade, a SAOS, como pode ser abreviada, também pode ser um fator de risco independente para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Por exemplo, estudos longitudinais demonstraram que a presença de apneia do sono está associada a um risco aumentado para o desenvolvimento de depressão e transtorno bipolar. Um estudo misto transversal e longitudinal com 1.408 adultos mostrou que a presença de distúrbios respiratórios do sono está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de depressão, sendo que à medida que aumenta a gravidade da SAOS, esse risco é progressivamente maior. Especificamente, pacientes cuja SAOS piorou em gravidade em uma categoria tiveram um aumento de 1,8 vezes nas chances de desenvolver depressão, enquanto pacientes cuja SAOS piorou em duas categorias tiveram um aumento de 3,3 vezes nas chances de desenvolver depressão, mesmo quando a idade, o índice de massa corporal, consumo de álcool ou histórico de doença cardiovascular foram controlados. Além disso, a sonolência diurna excessiva na SAOS também foi considerada um fator de risco para a depressão. Em um estudo longitudinal de 1.137 adultos com SAOS sem depressão no início do estudo, a gravidade da sonolência diurna foi um preditor significativo de depressão incidente em homens e mulheres. Para o psiquiatra, o diagnóstico pode ser desafiador, uma vez que os sintomas da SAOS, como sonolência diurna excessiva, distúrbios do sono, alterações de humor e irritabilidade, frequentemente se sobrepõem aos sintomas de transtornos psiquiátricos e aos efeitos colaterais de medicações. Essa sobreposição pode dificultar o reconhecimento da síndrome em pacientes psiquiátricos. É importante ressaltar que a SAOS não tratada ou inadequadamente tratada pode impactar negativamente a saúde mental e física, além de prejudicar a resposta ao tratamento psiquiátrico. Por outro lado, o seu tratamento adequado tem se mostrado capaz de melhorar os sintomas psiquiátricos e os desfechos do tratamento. E como rastrear a síndrome da apneia do sono em nossa prática? O rastreio da SAOS em pacientes psiquiátricos pode ser feito de forma simples e eficaz por intermédio de questionários e escalas.
Alguns instrumentos úteis incluem a escala de sonolência de Epworth e o questionário de Berlim, além do questionário Stop Bang. A escala de sonolência de Epworth avalia a sonolência diurna em 8 situações cotidianas. O paciente deve dar uma nota de 0 a 3 para a chance de cochilar em qualquer uma dessas situações. 0, nenhuma chance. 1, pequena chance. 2, moderada chance. 3, alta probabilidade. As situações incluem sentado e lendo, assistindo TV, em lugar público, como passageiro de carro, deitado à tarde, sentado conversando, sentado após o almoço e no trânsito. A pontuação total varia de 0 a 24, com valores acima de 10, sugerindo a ocorrência de sonolência diurna excessiva. O questionário de Berlim rastreia a SALS através de 3 categorias. A primeira avalia a intensidade e a frequência do ronco. As perguntas incluem: você ronca? Com que frequência você ronca? E o seu ronco incomoda alguém? A segunda, sobre sonolência diurna, questiona sobre cansaço ao acordar, fadiga e cochilos ao dirigir, com perguntas como: quantas vezes você se sente cansado ou com fadiga depois de acordar? Quando você está acordado, você se sente cansado, fadigado ou não se sente bem? E algumas vezes você cochilou ou caiu no sono enquanto dirigia? A terceira aborda fatores de risco, perguntando sobre história de hipertensão arterial sistêmica e calculando o índice de massa corporal, o IMC. O questionário classifica o risco para SALS como alto se 2 ou mais categorias forem positivas. O questionário Stop Bang possui 8 itens, com respostas sim ou não. As perguntas são: você ronca alto? Você se sente frequentemente cansado ao longo do dia? Alguém já lhe disse que você parou de respirar durante o sono? Você trata ou já realizou tratamento para hipertensão arterial? Possui um índice de massa corporal superior a 35 quilos por metro quadrado? Possui idade superior a 50 anos? Possui circunferência cervical superior a 40 centímetros? E é do sexo masculino? Um score de 3 ou mais indica alto risco para SALS. É crucial lembrar que esses instrumentos são de rastreio. Aqui no PQU, entendemos que esses instrumentos podem ser úteis na medida em que possamos aproveitar as sugestões de perguntas em nossa anamnese, avaliando assim os campos relevantes para a elaboração de determinada hipótese diagnóstica, mais do que a aplicação da escala em si. E no caso da síndrome da apneia do sono, a confirmação diagnóstica requer exames complementares. A polissonografia é o exame padrão ouro para o diagnóstico da apneia do sono. Ela é realizada em laboratório de sono e envolve o monitoramento completo do sono durante toda a noite. A polissonografia registra diversas variáveis fisiológicas, como ondas cerebrais, eletroencefalograma, movimentos oculares, eletrooculograma, o tônus muscular pelo eletromiograma, o fluxo de ar nasal e oral, esforço respiratório, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, posição corporal e ocorrência de ronco. Além dos eventos respiratórios característicos da SALS, como apneias e hipopneias, a polissonografia de um paciente com a síndrome pode revelar outras alterações fisiológicas significativas, como a dessaturação de oxigênio, que reflete a diminuição dos níveis de oxigênio no sangue decorrente dos eventos respiratórios, bem como microdespertares, que são breves despertares do sono em resposta ao aumento do esforço respiratório ou à hipóxia. A polissonografia também pode demonstrar um aumento do esforço respiratório, alterações na arquitetura do sono, como redução de sono de ondas lentas e sono REM, arritmias cardíacas em alguns casos e a presença de roncos. A interpretação desses achados requer a avaliação de um médico do sono que utilizará as informações para confirmar o diagnóstico, determinar a gravidade da apneia e orientar o tratamento adequado. A polissonografia está indicada nos seguintes casos: 1. Quando o rastreio com questionários sugere alta probabilidade para SALS. 2. Na presença de sintomas sugestivos de SALS, mesmo com rastreio negativo, se a suspeita clínica persistir.
Esses sintomas incluem relatos frequentes de baixa energia, fadiga diurna, dificuldade para dormir durante a noite, ronco alto, apneia ou engasgos presenciados por terceiros, hipertensão diagnosticada, despertares com dor de garganta ou boca seca, cefaleias matinais, noctúria e início recente de sintomas durante a perimenopausa ou menopausa em pacientes do sexo feminino. 3. Para confirmar o diagnóstico de SALS em pacientes com comorbidades psiquiátricas devido ao impacto do tratamento dela nos desfechos psiquiátricos. 4. Para avaliar a gravidade da SALS e orientar o tratamento. 5. Na suspeita de outros distúrbios de sono associados. E 6. Em pacientes com SALS e sintomas persistentes apesar do tratamento inicial para ajustar a terapia. Em alguns casos, o teste de apneia do sono domiciliar pode ser uma alternativa à polissonografia em laboratório. É um exame simplificado que monitora a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, fluxo de ar e esforço respiratório. A principal diferença entre os dois exames é a complexidade e a quantidade de dados coletados. A polissonografia em laboratório fornece um quadro completo do sono, permitindo o diagnóstico de diversos distúrbios do sono, além da SALS. O teste domiciliar é mais limitado, focado principalmente na detecção de eventos respiratórios característicos da apneia do sono, e a decisão entre essas duas opções deve ser individualizada, levando em conta fatores como disponibilidade, custo, complexidade do caso, precisão diagnóstica e características e preferências do paciente. A polissonografia em laboratório é mais dispendiosa e menos disponível, especialmente no sistema público de saúde. Porém, casos com alta suspeita de comorbidades do sono ou condições médicas complexas geralmente requerem a polissonografia em laboratório, mais precisa e abrangente, sendo padrão ouro para o diagnóstico de SALS e de outros distúrbios do sono. O teste domiciliar é mais cômodo e pode ser preferível em pacientes com dificuldades de locomoção ou que se sentiriam desconfortáveis em um laboratório. Com o diagnóstico em mãos, o especialista em medicina do sono instituirá a terapêutica adequada. Para casos de apneia do sono moderada a grave, o tratamento será instituído conforme seguiremos a seguir, mas nos casos leves, o que se leva em conta na decisão é uma análise de fatores como a presença de sintomas incômodos, comorbidades clínicas, incluindo os transtornos psiquiátricos, além da avaliação de riscos e benefícios do tratamento. Perder peso e evitar consumo de álcool são medidas adotadas nas formas leves também. Para os demais casos de apneia do sono moderada a grave, o CPAP, sigla derivada do nome em inglês Continuous Positive Airway Pressure, ou terapia por pressão aérea positiva, é a principal forma de tratamento recomendada para a SALS. Contudo, alcançar a adesão efetiva a esse tratamento pode ser um desafio, particularmente em pacientes que também sofrem de transtornos psiquiátricos. Além disso, mesmo com o tratamento otimizado da SALS, alguns pacientes podem continuar a experimentar sonolência diurna excessiva. Nesses casos, o uso de agentes farmacológicos como a modafinila pode ser considerado para o manejo da sonolência diurna excessiva residual. Além da terapia com pressão aérea positiva, outras opções de tratamento para a SALS em pacientes com transtornos psiquiátricos incluem dispositivos orais, terapia posicional, estimulação do nervo hipoglosso e cirurgia para problemas estruturais. No manejo de pacientes que apresentam comorbidade de transtornos psiquiátricos e apneia obstrutiva do sono, é fundamental considerar os efeitos que as medicações psiquiátricas podem ter, aumentando o risco ou exacerbando os sintomas de apneia do sono. Por exemplo, benzodiazepínicos e outros hipnóticos que têm efeitos inibitórios no sistema nervoso central podem diminuir o tônus muscular nas vias aéreas superiores e aumentar o limiar de excitação para eventos hipóxicos e apneicos, piorando assim os sintomas da SALS. Portanto, a escolha do medicamento mais adequado requer atenção a esses fatores. Chegamos ao final deste episódio destacando que a síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma comorbidade frequente em pacientes psiquiátricos
e pode impactar negativamente o curso e o tratamento dos transtornos mentais. Portanto, é fundamental que estejamos atentos a essa condição, realizando o rastreio adequado e encaminhando os pacientes para investigação e tratamento quando necessário. Lembre-se, não devemos presumir que todos os sintomas relacionados ao sono são decorrentes da doença psiquiátrica ou da medicação. A investigação da SALS é essencial para melhorar a resposta ao tratamento em pacientes que, de outro modo, poderiam erroneamente ser classificados como sendo portadores de depressão refratária, levando a esquemas farmacológicos cada vez mais complexos e caros e com maior risco de iatrogenia. Espero que esse episódio tenha sido útil para a sua prática clínica. Obrigado e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.